Eu nasci em Santa Maria. Isso é uma frase que eu gosto de repetir. O que faltaria para a qualificação? Não, acho que tá Basta muito isso, eu bem. nasci em Santa Maria. Eu lhe perguntaria por que é uma frase que o senhor gosta de repetir, que nasceu em Santa Maria. Porque é curioso, eu saí do Rio Grande, saí da minha terra quando tinha 3 anos. Na cidade não tinha ensino superior e o pai fez um concurso público e nós saímos de lá para o Ministério da Fazenda. Primeiro concurso do DASP, o pai fez. Mas, embora a gente tenha saído em 1943, eu sempre mantive um vínculo muito próximo com a minha cidade. E há qualquer coisa dentro de mim que diz que é uma causa de grande orgulho ter nascido em Santa Maria. Não é? Modo que isso me faz muito bem. Perfeitamente. Como é que o senhor descreveria a sua casa durante a sua infância? Como é que era o cotidiano da sua família? Na verdade, nós tivemos mais de uma casa, porque, primeiro, eu nasci na Avenida Ipiranga, de Santa Maria, e creio que depois nos mudamos para... O pai e a mãe foram para a Rua do Acampamento, num pequeno prédio de apartamento de 3 andares, que já existia. Mas depois disso nós fomos para Mato Grosso. Moramos em Cuiabá, Três Lagoas, de 43 a 45. E daí eu não tenho quase lembrança. Em 45 fomos para Natal, Rio Grande do Norte. Então lá eu me lembro dos 2 lugares, na Praça Pedro Velho e na Prudente de Moraes. Eu tenho uma memória boa para determinadas coisas. Moramos em Natal até 1950, 51. E aí viemos para São Paulo. Meu pai foi transferido para São Paulo. Depois, em 1958, eu já tinha entrado na faculdade, já trabalhava, e meu pai foi transferido para o Rio. E eu continuei a morar em São Paulo. E nessa época que meu pai trabalhava no Ministério da Fazenda e passou a trabalhar junto à Fundação Getúlio Vargas, acabou sendo diretor da Escola Interamericana, na IAP. A lembrança que eu tenho mais de casa aqui, era do primeiro apartamento em que moramos em São Paulo e depois de um prédio maravilhoso que até hoje eu admiro, feito pelo Vila Nova Artigas, aqui na Praça Vila Buim, um dos primeiros prédios modernos. É um prédio antológico, hoje tombado. Meu pai, minha mãe e eu, uma vida assim, eu fui filho único, fui o único filho, e criado com todas as desvantagens do filho único e nenhuma vantagem de filho único, o que valeu uma imensa amizade, uma amizade imensa, maravilhosa, entre meu pai e eu. Lógico que eu quero muito bem a minha mãe, sempre quis. Meu pai era um cara uma figura exemplar. Eu acho que deve existir o céu. Deve existir, sim. E se existir, é ele que vai estar me esperando lá em cima. Ministro, então todas as mudanças pelas cidades pelas quais o senhor passou, até o senhor... Eu entendo que o senhor se separou da sua família, quando seu pai veio para o Rio, o senhor decidiu ficar em São Paulo. Mas até então todas as mudanças foram em decorrência... Sempre me mudando. Meu pai tinha um cargo eles eram chamados os príncipes da República. Ele era fiscal do consumo. Os colegas dele eram Viana Mug, Zé Lins do Rego. Agora não me ocorre, mas tinha mais gente. Era um pessoal extremamente qualificado. O primeiro que o senhor citou antes do José Lins do Rego foi quem? Viana Mug. Viana Mug. Viana Mug. Como é que se escreve o sobrenome dele? M-O-O-G. Escreveu Bandeirantes e Pioneiros, Um Rio Imita o Reno. Perdão. Foi da Academia, acho que foi da Academia Brasileira de Letras, né? Era um pessoal extremamente qualificado intelectualmente.
Então o pai foi sendo transferido, e acabamos chegando aqui em São Paulo. Não é? E aqui ficamos. Eu tenho muitas boas lembranças de Natal, onde estudei. Eu não fui para o colégio, eu fui alfabetizado em casa e só fui para o colégio no 4º ano primário. Ou 3º ano primário, não me lembro bem. Aí estudei em Natal, estudei no Colégio Salesiano São José em Natal. E depois viemos para São Paulo. Aí houve um período, justamente época da transferência do meu pai, em que eu e a minha mãe ficamos em Porto Alegre. Então, eu fiz o primeiro semestre do 5º ano primário em Porto Alegre. E depois chegamos em São Paulo e eu fiz o 2º semestre na Escola Americana. Na época era o curso de admissão, o 5º ano era admissão. A Escola Americana do Mackenzie. Aí estudei no Mackenzie, fiz o ginásio, o curso colegial, que chamava-se clássico na época, e a faculdade. Eu estudei na Faculdade de Direito do Mackenzie, eu não fiz vestibular na São Francisco, até porque eu não imaginava que fosse fazer Direito. Eu queria estudar, fazer a Faculdade de Filosofia, Letras. Depois que eu entrei no curso, é que eu me dei conta de que o meu caminho era o Direito. Aí fiquei muito frustrado, porque eu não tinha feito vestibular na São Francisco. Descobri que só tinha uma maneira de purgar essa minha falha. Era ser professor titular no Largo de São Francisco. Então eu fiz o doutorado e depois a livre docência. Fiz o doutorado. Acho que minha tese de doutorado é de 72, eu creio. E aí fiz carreira no Largo de São Francisco. Deixa eu voltar só um pouquinho e lhe perguntar, o senhor tem memória de como foi que se deu a sua opção pelo direito? Olha, eu tenho. Quando eu tinha 15 anos, um tio meu, eu lia muito. O que é que o senhor lia? Meu pai me abria as coisas. Meu pai, quando eu era com 7, 8 anos, estava indo, 9 anos, estava indo para o colégio, meu pai, Natal, meu pai fez uma versão para teatro infantil do Poço do Visconde, do Monteiro Lobato. Depois havia umas figuras que meu pai me falava muito do caso Dreyfus, falava de Sacco e Vanzetti. E uma loucura, porque eu li Papini, Gog de Papini, eu acho que com 13 anos. E depois cheguei acho que a primeira vez que eu li o Velho Marx, eu devia ter uns 16 anos. Mais ou menos. Qual foi a tua pergunta mesmo, só para eu retomar? Como é que o senhor... O negócio do direito, exatamente. Então, porque eu lia muito, um tio meu, irmão mais velho do meu pai, tio Walter, me deu, num aniversário, um livro, porque eu tinha falado alguma coisa sobre direito, mas uma conversa meramente ocasional. Ele me deu um livro do von Ehring. Curiosamente, não a luta pelo direito, que é o... Né? Mas ele me deu o Espírito do Direito Romano. Eu tinha 15 anos. É curioso que eu tenho esse livro até hoje. E aí eu comecei a ficar curioso. Ao mesmo tempo, pelo direito, ao mesmo tempo eu tinha essa relação com a literatura. Não é? Eu tive 2 grandes professores de português no Mackenzie, no curso clássico, que foram o professor Masson Moisés e o professor Nilo Scalzo. Então eu fui é curioso porque eu lembrava na quinta-feira passada que, para o José Gregori, que quando eu era muito moço, que ninguém conhecia Fernando Pessoa, eu era admitido em umas reuniões na casa do José Gregori, e as únicas pessoas que conheciam Fernando Pessoa
estou falando de 1965, 66. Era o Saulo, quem conhecia Fernando Pessoa era o Saulo Ramos, que acabou de morrer, era meu amigo, e eu. Então, nessa ocasião, é que começou a se instalar a dúvida e que eu cheguei à conclusão que eu devia fazer a Faculdade de Filosofia e o curso de Direito. Né? E o curso de Direito. É lógico que é engraçado como uma coisa puxa e vai ali adiante. Eu tive uma grande influência intelectual, exerceu grande influência intelectual sobre mim um amigo, que era um homem bem mais velho, do Rio, chamado Paulo Amélio Nascimento Silva, que era professor de linguística. Paulo Amélio Nascimento Silva. E escreveu uma tese, referência e significação. Eu o conheci, eu era advogado, fazia uns trabalhos para a Embratur, ele trabalhava na Embratur, e ficamos amigos. E aí que eu comecei a compreender essa coisa da linguagem jurídica. Eu acho que isso foi intelectualmente muito importante. Foi muito importante para mim, sabe? E estou pegando minhas notas aqui. Então isso foi. Meu pai eu não vou dizer que meu pai me orientou politicamente, mas meu pai me deixou ver as coisas desde a perspectiva política. Percebe a diferença, né? Quer dizer, me dando toda a liberdade, mas dizendo, quem sabe vem por aqui. Aquela coisa, não de pai para filho, mas de amigo para amigo. Como é que o senhor definiria a orientação política do seu pai? Meu pai era um homem de esquerda. E se orgulhava, às vezes, de dizer para mim, eu era de Agiprop, né? Que era o setor de agitação e propaganda. E tive lances maravilhosos com ele. Né? Na época, assim, vamos dizer, de militância, me lembro uma ocasião que eu fui ao Rio e ele morava no Rio, morava na Constante Ramos. Eu digo, vou sair à noite. E ele pedi emprestado o carro a ele. E eu notei que ele ficou meio preocupado, porque ele imaginou que eu fosse usar o carro para alguma traquinagem política. Não era uma traquinagem feminina. E quando eu cheguei, de qualquer modo, ele percebeu, mas quando eu cheguei em casa de volta, era um apartamento pequeno que meu pai morava, mas era um sofá-cama, e em cima tinha um bilhete dele com letra vermelha, com você eu topo tudo. Então era um homem que, vamos dizer assim, me abriu os caminhos para pensar livremente, né? Me abriu os caminhos para pensar livremente. Como é que o senhor descreveria o que o senhor aprendeu? O seu pensar livre produziu que tipo de traquinagem política? Na sua juventude, é claro. Na minha juventude? Não, se você quiser que eu faça alguma referência ao meu pai, a gente tem para tudo um símbolo, né? Eu posso imaginar, dizer, por exemplo, que quando meu neto nasceu, eu vi um sorriso se abrindo para mim. Se você me dissesse como é que eu representaria meu pai, eu diria um obelisco. Mas um obelisco que era só coração. Mas um homem de uma retidão absoluta, que dizia para mim, olha, meu, tu não mente, hein? Porque quem mente rouba. Quem rouba mata. Quem mata vai para a cadeia. Então, quer dizer, eu aprendi os padrões de moralidade. Meu pai me ensinou isso. Eu me lembro que tem uma cena que se conta, que minha mãe contava, ele mesmo contava, e ainda em Santa Maria, eu era bem pequenininho e devia ter menos de 3 anos, sei lá, 3 anos. E estava meu pai com um amigo que tinha um livro. Eu peguei o livro e joguei no chão. E aí meu pai me pegou e disse assim, menino, tu não tem senso de responsabilidade? Eu já tinha 3 anos e
meu pai queria que eu tivesse senso de responsabilidade. De modo que isso foi uma coisa assim que eu aprendi, acho que aprendi, a ter um comportamento reto, que eu sempre tentei ter, acho que tenho tido sempre. Agora, política eu me meti estudante, à esquerda, nunca em alguma, como é que vamos dizer, sempre com um sentido mais ou menos objetivo, não é? Eu estava ligado ao partido. Qual? Bom, o partido é um partido. Partido Comunista, lógico. O resto é coisa da burguesia. O resto são manifestações da burguesia. Eu acho isso mesmo até hoje. Né? E isso sempre me fez muito bem. Durante a época que houve a chamada guerrilha, luta armada, essa coisa toda, eu nunca me meti nisso. Mas eu abriguei, escondi gente, cumpri tarefas, por isso fui preso. Ainda no colégio, já na faculdade? Não. Já depois da faculdade. Eu fui preso na época de DOI-CODE. Não, mas quando é que o senhor identificaria o início da sua militância política? Na época de faculdade. Faculdade. Na época de E aos faculdade. 16 anos, quando o senhor teve contato com o velho Marx, quem foi que ele... Meu pai. Meu pai. Que me marcou assim foi meu pai. Olha, lê isso, lê aquilo. Eu acho que a primeira coisa que eu li foi o 18 Brumário, que é encantador. Né? Acho que foi seguramente foi a primeira coisa que eu li do velho. Né? Eu lia Platão mesmo, os diálogos de Platão, uma coisa maluquice. Não tinha. Lógico, as pessoas podiam serem normais sem serem alopradas, vamos dizer assim. Nerd, como é que chama? Nerd, né? Porque não tinha televisão. Na minha casa, da Redondeza, foi a última casa a ter televisão. Quer dizer, a gente tinha tempo para ler. Hoje você não tem isso. Os jovens não têm mais. De modo que aquilo não era virtude minha, não. Todos os meus amigos. Eu fiz política no tempo da faculdade, num grupo que eu acho maravilhoso, porque havia um grupo que se chamava A Esquina. Essa esquina era na esquina da Rua Barão de Itapetininga com a Praça da República. Depois ela passou para a Rua 24 de Maio, depois do golpe ela passou a ser itinerante. Então até hoje o mundo se divide entre quem era e quem não era da esquina. Eu posso dar uma lista de pessoas que eram da esquina. José Serra, João Manuel Cardoso de Mello, Beluso, Michel Temer, Miguel Tebar, Raimundo de Pascoal. Tinha gente de todas as faculdades, Faculdade de Direito, Faculdade de Ciência Econômica, eu falei no Serra. Não é? E da veterinária, Laerte era da veterinária, Dirceu Brizola, grande jornalista, que era da Faculdade de Direito. E ali tinha a P, Partidão, Polop, que era política operária, era Aloysio Nunes Ferreira, que era mais moço, mas ia lá, grande senador da República. E ali exercitávamos, né? Eduardo Kugelmas, exercitávamos as nossas virtualidades políticas. Para muita gente deu certo, né? Outros morreram antes da hora. E era extremamente agradável ser jovem naquela época. Né? Garanto que era mais agradável do que hoje. Esse pessoal se reúne até hoje. Hoje, com menos frequência, 2 vezes por ano, hoje desembargador aposentado de São Paulo, Maurício Vidigal, e
João Renato que organizam isso. Vão poucos, mas nós mantemos a velha chama. E continuam as discussões políticas? Continuam as discussões políticas, talvez com menos intensidade, o pessoal mais com o pé no chão, mas continuam as discussões políticas. E na esquina eram mais discussões, os senhores planejavam ações, ou como o senhor definiu mais cedo, traquinagens? Como é que era essa? O que acontecia na esquina? A gente era o seguinte, mais ou menos naquela época, quem tinha namorada avisava para a namorada que ali pelas 10h30, 11 horas ia embora, não namorava mais, ia para a esquina. Não é? E lá se discutia política universitária, se fazia planos para o Brasil, não é? Se sonhava e havia gente que além de estar ali na reunião tinha alguma atuação. Por exemplo, eu posso referir amigos ali que estavam metidos com Marighella e que estavam metidos em grupos revolucionários e outros que apenas pensavam. O senhor se enquadraria em qual perfil? Eu pensava, eu estava naquele... Eu fiz umas poucas tarefas, como se dizia antigamente, que é cumprir determinadas missões, mas nenhuma, vamos dizer assim, incendiária. O senhor poderia nos contar daquelas que mais marcaram o senhor? Quais foram as missões e tarefas que mais lhe marcaram? Tem coisas... É complicado isso, porque tem coisas, por exemplo, que hoje eu não sei se eu faria, mas embananar determinadas reuniões, vai lá para embananar, faz os caras se desorganizarem, não é? E, sobretudo, proteger pessoas. Eu protegi muita gente. Ganhei amigos. Hoje tem um grande amigo que... não vou dizer o nome, porque agora há pouco, até conversando, mencionava para um outro amigo que ele está deprimido, está com 70 e tantos anos. Esse gente que é meu amigo de coração, eu nunca o tinha visto. Um belo dia eu recebi uma ligação, não sei o que dizia: olha, aquele seu amigo vai chegar na sua casa hoje. Você espera por ele, não? Eu digo: espero, me dê 1 hora, 2 horas para arrumar as coisas. Então, tá bom. E você chegou na minha casa. E aí houve uma cena muito bonita, porque ele chegou lá evidentemente se apresentou com outro nome, e um amigo que chega. E começamos a conversar. E lá pelas tantas, já era noite, jantamos, já era noite, a minha filha, Karen, começou a chorar. E a mãe pegou no colo e andou para lá, para cá, e eu vi 2 lágrimas correrem do rosto dele. Eu lhe disse: que é isso, amigo? Ele disse: eu não devia dizer isso, mas é que a minha filha também se chama Karen. Quer dizer, coisas assim que hoje, com a visão que eu tenho hoje, que me fazem ver que há algo além de nós, né? Quer dizer, um gesto assim de afetuosidade que só pode existir se a gente não for só matéria, né? Professor, o senhor disse que a esquina fazia planos para o Brasil. O senhor se lembra de algum plano especificamente que vocês tinham arquitetado, pensado? Não havia nada específico, quer dizer, a gente cada um pela sua maneira, quer dizer, por exemplo, o Serra era da AP, que não tinha absolutamente nada a ver com o Partidão e com a Polop, se não querer mudar o mundo, quer dizer. Então nós analisávamos o mundo e queríamos mudar o mundo, mas cada um tinha
a sua direção. O que nós sabíamos é que nós queríamos mudar o mundo, né? Percebe? Quer dizer, não existia nenhum plano. Engraçado você estar falando isso. Na verdade, o plano... Qual foi o plano lá do Dilson Funaro, na época do Sarney? Foi o plano Verão. Tudo isso saiu da cabeça de gente da esquina, do João Manuel Cardoso de Mello, do Beloso. Mas não havia... Havia uma exuberância, não é, de pensamentos, de reflexões, de jovialidade, né? Algumas exuberâncias demasiadas foram os caras que se meteram com Marighella e com tudo mais, com o pessoal da luta armada. Mas, ministro, antes de falarmos um pouco da referência que o senhor fez à prisão, etc., eu gostaria de perguntar como é que era conciliar a vida de militante com a vida de alguém que precisava cursar disciplinas, fazer provas, enfim, fazer uma faculdade de Direito. Não havia militância que, vamos dizer assim, que tivesse incompatibilidade com fazer a faculdade. Também dentro da faculdade, fazia política universitária, todos fazíamos aquilo sem comprometer, vamos dizer assim, o curso, né? Sem comprometer o curso. Isso era... Ou seja, eu diria quase que não seria possível fazer o curso sem exercer aquele tipo de militância e era perfeitamente possível ter a militância fazendo o curso. Isso porque eu não estava metido em, vamos dizer assim, em aventuras, em assalto a banco, como alguns amigos nossos fizeram, porque eu não tive que sair não tive que me esconder, está compreendendo? Quer dizer, o meu tipo de militância não era incompatível com o curso da vida normal, digamos assim. Perdão, ministro, o senhor se formou em que ano? 63. E mesmo antes do golpe militar havia? Havia, lógico que havia. Lógico que isso não era militância, mas era dar um sinal da minha participação. Eu terminei de ler agora um livro sobre o Jango e é um negócio muito bom, para mim muito bonito, a descrição que esse sujeito que escreveu o livro faz do comício do dia da Central. Eu estava lá. Eu saí de São Paulo, eu e um amigo meu chamado Eduardo Kugelmans, que se foi. Foi um amigo muito próximo que eu tive, que infelizmente faleceu. Eu e ele fomos ao Rio para assistir o comício da Central. Quer dizer, havia um entrosamento nosso com a realidade. Está compreendendo? Havia um entrosamento nosso com a realidade. E isso envolvia tudo, quer dizer, a vida cultural. Quer dizer, quais são as lembranças que eu tenho? É engraçado porque agora eu tentei recuperar por causa de uma conversa com um amigo meu, umas anotações que eu fiz. Eu recebi, o ministro, a função que eu fui, recebeu lá o título de cidadão carioca. Então, naquela ocasião, eu andei recuperando. Tem uma cena, para mim, que é inesquecível. Eu ia ao Rio com frequência. Além de todas as razões, outras, porque meu pai e minha mãe moravam no Rio. Então, uma ocasião, fui ao Rio, o Eduardo estava comigo, tinha ido ao Rio também, era uma outra ocasião. E tinha um negócio chamado Zicartola no Rio de Janeiro, que era da Zica, da dona Zica e do marido, que era o Cartola. E lá, uma noite, eu me lembro uma noite muito bem, e que estava na mesa Oduvaldo Viana Filho, Nara Leão, Sérgio Cabral pai, meu amigo até hoje, e eu,
Quer dizer, coisas assim, sabe, que não saem da cabeça, não saem da cabeça. Ao mesmo tempo em que eu tinha, vamos dizer assim, os olhos abertos para a política, eu tinha uma amiga minha de São Paulo que passava as férias no Rio e cujo irmão era gerente, administrador do Glória. Daí a minha ligação com o Hotel Glória, onde eu tomei vários banhos de piscina, rapazinho, inclusive com a Dalgisa Colombo, que ia lá tomar banho de piscina. Não sei se... Nem sei, vive ainda. Vive ainda, Dalgisa. Que era uma mulher muito bonita. Tomara que viva, ela era muito linda. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta, então, voltando um pouco para a faculdade. O senhor lembra de algum professor ou alguns professores que o influenciaram em particular? Ou colegas de sala, de turma, colegas de faculdade? Olha, eu tive um professor de Direito Comercial, que era um grande professor, chamado Filomeno Joaquim da Costa, lá no Mackenzie, depois ele foi. E era também professor da São Francisco, que era extremamente rigoroso. E por ser extremamente rigoroso, o pessoal tinha um verdadeiro pavor dele. E porque tinha pavor dele, todo mundo estudava. E talvez eu estudasse mais. Até que o sem vergonha, sobretudo um colega meu de turma, o Bernardo, ele me apelidou de Eros Filomeno. Não é? Me apelidou de Eros Filomeno. Quem me apelidou, desculpe? Um sujeito chamado Bernardo Teixeira Viana, ele me chamava de Eros Filomeno. Esse homem foi muito importante. Eu diria que um sujeito que nunca foi meu professor, mas com quem eu convivi com ele na São Francisco e no Mackenzie, e por uma razão muito peculiar, porque ele era um homem mais velho, bem mais velho, e era casado com uma mulher mais moça do que eu, embora ela fosse mais moça do que ele, embora ela fosse mais velha do que eu. Era um homem genial, foi procurador-geral da República, chamava-se Joaquim Canuto Mendes de Almeida. Já ouviram falar? Não me é estranho. Pois olha, esse sujeito era fabuloso. Era um homem de uma inteligência brilhante e de um humor excepcional. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é até legal eu fazer essa revelação aqui, eu acho incrível que as pessoas não saibam que a canção Ó Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais, é do Canuto. E isto é apenas uma letra em cima da melodia Ó Vieni sul mar, ó Vieni sul mar. Porque eu sou italiana, vocês conhecem, eu creio. Bom, devia porque vocês são jovens. O Canuto era uma bola. Ele era meu amigo quando eu dava aula no Mackenzie, porque eu me formei, aí fui fazer doutoramento, comecei a dar aula na São Francisco, mas antes dava aula no Mackenzie. E um dia eu dava aula para a mulher dele. Eu digo sempre que essa foi a única vez na vida em que eu fui corrompido. O Canuto veio à minha casa, um sábado de manhã, perguntou por mim, a moça disse que eu estava dando aula, pediu para chamar minha mulher. Aí ele voltou, meio-dia, algumas vezes, meio-dia quando eu cheguei em casa, depois de ele ter voltado algumas vezes para perguntar se eu já havia chegado. Quando eu entrei na casa, professor, mas ele diz, olha, vim lhe contar que eu vou ao Maranhão, que a minha família, Mendes de Almeida, nasceu no Maranhão. Então eu disse para Idali, que era a mulher, vamos ao Maranhão. E ela disse, não, eu não posso, porque eu acho que eu fiquei para exame oral. Aí disse o Canuto para mim, eu perguntei para ela, quanto que você precisa para não ir para o exame oral? Na prova escrita, né? Aí Idali disse, eu preciso de 9. Aí eu disse, olha, Idali, é lógico que você tirou 9, não é mesmo, Eros? Eu disse, é lógico que ela tirou 9. E eu não tinha dado a nota ainda, mas dei 9. Era um sujeito, eu digo, a única vez que eu fui induzido a... Acho que foi a única vez, pode ser que tenha.
que eu tenha errado em outra ocasião. Eu creio que não. Mas acho que isso nem foi erro. Era um grande cara, o Canuto. Depois, eu não sei, eu não tive, assim, um professor que tenha sido marcante. Eu tive livros, né? Eu tive livros que foram marcantes. Se você me perguntasse qual é professor, eu me lembraria mais dos professores do curso clássico do que da faculdade. Sem absolutamente demérito para nenhum deles. Era gente fabulosa. Tá? Mas nada ficou marcado, assim, como, por exemplo, os professores de português que eu tive, né? Que eu já mencionei até. Então, a proximidade do senhor com o professor Canuto talvez explique isso. O Canuto não era um professor, não era um professor que era meu amigo. O Canuto era um amigo meu que era professor. Percebe a diferença? É uma diferença nessa linha aí. Isso explica, talvez, o senhor ter enveredado pela área de direito financeiro? Não, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha uma angústia. Todos os meus colegas, naquela época havia cursinho para o vestibular. Eu fiz cursinho para o vestibular. Nessa época do cursinho que eu cumpri uma tarefa de embananar com a ala jovem do partido político. Eu sumi com os livros. Foi um negócio, uma tarefa terrível. Mas por isso que eu não quero ficar lembrando dessas coisas. Todos os meus colegas de cursinho, meus amigos, foram para a Faculdade de Direito da USP. E eu não fui. Eu fui para o Mackenzie. Porque o Mackenzie era em frente era na Maria Antônia, em frente da Faculdade de Filosofia. E eu então fui fazer Mackenzie. E quando eu descobri que meu negócio era direito, eu queria ir para São Francisco. E na época eu dava aula de direito tributário. Mas estavam entrando, não na faculdade, mas na docência, fazendo livre docência, naquele momento, Geraldo Ataliba, Antônio Roberto Sampaio Dória, Rui Barbosa Nogueira. Eu digo, não, meu negócio não é, aí vai ter muita disputa. E aí eu resolvi mudar de área. Aí eu ia fazer o doutoramento e, na época, havia um tema que cabia dentro do direito econômico, que era a região metropolitana. Minha tese de doutorado é uma tese sobre região metropolitana. Foi publicada, Regiões Metropolitanas, Regime Jurídico. E então daí eu fui me afastando totalmente do direito tributário para aquilo que estava acabando de surgir, que era o direito econômico, né? E daí, vou dizer, eu caminhei para o direito público, basicamente. Quando é que o senhor considera que o senhor começou a exercer uma profissão jurídica? Quando é que o senhor, pela primeira vez, percebeu que o senhor era um profissional do direito? O que é um profissional do direito? O que é um profissional do direito? Como é que você... Eu preciso saber o que você está significando nessa... Quando é que, pela primeira vez na sua vida, o senhor conseguiu se sustentar trabalhando como advogado ou como alguém que exerce uma profissão jurídica? Ah, sim. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar num escritório de advocacia, como naquela época a gente dizia forum boy. Hoje diz estagiário. E eu aprendi muito com dois sujeitos. Era um grande escritório, eu acho que existe até hoje. Era o Duarte Vaz Pacheco, do Canto e Castro, e Zé Bueno de Aguiar. Chamava-se Aguiar, Castro e Barros, porque depois o Fábio Monteiro de Barros veio. Eu acho que ainda existe Barros de alguma coisa. E aí eu
Quando cheguei no 4º ano, a gente podia ser solicitador acadêmico. Você podia fazer tudo que um advogado faz, menos assinar inicial e recurso. Não, e sustentar. Podia sustentar. Então, naquela ocasião, meu pai era completamente diferente de hoje. Meu pai me deu dinheiro para comprar uns móveis, eram uns móveis usados. E eu comecei a trabalhar. As primeiras coisas que eu fiz estavam ligadas a... Não me falta um nome... Me falta um nome técnico. Era quase que um serviço de despachante, de gente que chegava ao Brasil e precisava regularizar a sua situação. Eu tinha um amigo que trabalhava no consulado português e aí eu comecei a trabalhar com algumas coisas de direito tributário, Foi base. E aí, não sei, quando eu estava no 5º ano da faculdade, não, no 5º ano não, quando eu estava no 1º ano, já depois de formado, eu era um advogado. Eu era um advogado que se sustentava como tal. Antes já era, mas levava uma vida extremamente... O número de advogados que havia em São Paulo era muito menor. Talvez houvesse mais solidariedade. Um mandasse causa para o outro, coisas desse tipo. E era muito importante, era muito importante a coisa do sujeito ter uma carreira docente também. Era inteiramente diferente de hoje. O advogado era, essencialmente, o professor de direito era um advogado. Então, você me perguntou como é que eu conjuguei essa coisa da advocacia contenciosa, com docência e tudo. Houve um momento que aconteceu uma coisa bastante relevante. O meu pai foi diretor-geral da Fazenda Nacional, um homem ligado, amigo de Santiago Dantas. E ele tinha um amigo em São Paulo chamado Laudo Natel. Quando o Adhemar de Barros foi cassado... Qual o nome? Laudo Natel. Natel. Foi governador de São Paulo. Quando o Adhemar de Barros foi cassado, um amigo comum ao meu pai, o Laudo, no mesmo dia, telefonou para meu pai e disse: Werner, se prepare-se porque o Laudo vai precisar de você, você vai ser o secretário da Fazenda. E no outro dia, meu pai ficou em casa, perto da hora do almoço, esse sujeito chamado Aguinaldo Rodrigues de Carvalho chegou lá na casa do meu pai e disse: olha, aconteceu um negócio totalmente inesperado. Hoje de manhã chegou lá um rapaz, moço, apresentou-se dizendo que vinha procurá-lo por ordem de Brasília para ser o secretário da Fazenda. Era um professor da Faculdade de Ciências Econômicas chamado Antônio Delfim Neto. Bom, aí o Laudo ficou muito chateado em relação ao meu pai e 2 meses depois, ou 1 mês e meio depois, me nomeia a mim diretor de uma empresa estatal. Você lembra qual era a empresa? Comepa, Companhia Melhoramentos de Paraibuna. Eu fui diretor administrativo financeiro. Fiquei em dúvida se aceitava ou não. Papai não aceita, tá bom, aceitei. Só que quando terminou essa empresa... Você me permite perguntar por que o senhor ficou em dúvida se o senhor aceitava? De repente, não estava nos planos. Tinha o lado político, tinha o lado profissional. Né? O que eu vou fazer no meu escritório? Bom, o que eu fiz no meu escritório? Acabou. Porque era eu só. E o lado político?
você começa a fazer perguntas quase embaraçosas. Eu queria... O partido, o que acha? Partidão, papá. As pessoas com quem eu... Não é? Então, foi uma coisa assim, que é conveniente politicamente. Aí, quando a Comep era uma empresa que, junto com a Celusa e outras mais, o Zelpa, viraram a CESP. A CESP, Companhia Energética de São Paulo. Bom, aí quando terminou o governo, quando terminou o governo Natel, logo que assumiu o outro governo, que eu acho que era o Sodré, resolveram criar uma companhia de água e saneamento aqui em São Paulo. E quem foi escolhido como diretor, como um dos diretores dessa empresa, foi um sujeito que era o meu superintendente. Quando eu era diretor da Comep, ele era meu superintendente administrativo e financeiro. E seja porque fizemos uma boa camaradagem, seja porque ele soubesse que eu estava meio no desvio, ele sugeriu que eu fosse chamado para organizar o departamento jurídico da Comasp. A Comasp hoje chama-se Sabesp. Naquela ocasião eu conheci um homem, o diretor-presidente, que teve uma grande influência também, não na minha formação acadêmica, mas na minha formação intelectual, mas no meu ajuste profissional. Um engenheiro, meu amigo até hoje, está com 80 e tantos anos, Haroldo Gessler, que me provocava, dizia, você escreve de um jeito que a gente não entende, papapá. Eu dizia, então escreva do seu jeito, papapá. Era um moleque atrevido. E aí eu organizei o departamento jurídico e depois disse, olha, executar a coisa não me interessa, eu quero voltar para o meu escritório. Aí eu trabalhava meio período e eu comecei a dar pareceres internos. Eu acho que eu fiz isso com algum capricho. Aí apareceu um negócio, coisa muito engraçada, que no fim girava em torno de uma tese da distinção entre contrato de empreitada e contrato de compra e venda de bem futuro. E eu comecei a dar parecer. Eu passei a ser procurado no escritório para dar parecer. Não é? Então, depois eu fiz a livre-docência. Aquela era uma época em que o cara escrevia embaixo no parecer, professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP, dava mais valor. Está compreendendo? E sei lá, de repente, quando eu vi, a minha vida era uma vida de advogado dando parecer. Aí baixou, eu abandonei praticamente a atividade contenciosa, eu tinha um escritório que tinha mais gente trabalhando, e o que eles faziam eu acompanhava, mas eu mesmo não tinha interesse. O negócio do parecer é uma maravilha. Tá. E acaba, não tem que esperar. Né? E assim foi.